Olá, meu nome é Mafê. E eu sou Mariela Org. E essa é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje vamos falar sobre o documentário Drive Home to You, da cantora filipina-americana Olivia Rodrigo, lançado em 5 de março no Disney+. Em maio de 2021, Olivia Rodrigo lançou seu primeiro álbum, o Sour. O disco foi um fenômeno e recebeu 7 indicações ao Grammy 2022, que foi um recorde para um debut álbum. O álbum, ele basicamente pega uma história de uma road trip pelos Estados Unidos, né? Ele vai de Salt Lake City até Los Angeles. E a razão dessas duas cidades, né, e dessa road trip acontecer entre essas cidades é porque foram os lugares onde a Olivia Rodrigo começou então a escrever e produzir esse álbum que se tornou um fenômeno das paradas, principalmente com o lançamento do single Driver's License. E entre a viagem naquela fase que a gente acompanha ao longo do documentário, que tem 1 hora e 16 minutos de duração, ela também vai explicando um pouco da criação dessas músicas, da composição, e ela também faz uma performance, algumas performances inéditas das músicas do álbum. Por exemplo, a faixa I Hope You're Okay foi a primeira vez que ela apresentou assim para o público. Inclusive, o nome do documentário, que é Driving Home to You, é uma linha da faixa Driver's License, que foi o primeiro hit do álbum, inclusive a primeira a ser lançada, e já lançou estourada nas paradas. Foi um sucesso muito grande, tanto que a Olivia Rodrigo conta no documentário que ela decidiu fazer o álbum depois do sucesso de Driver's License. E é bem interessante de ver todo o processo criativo dela, e é muito interessante ver, eu achei, pelo menos, porque ela é muito novinha. Então, dá pra se identificar muito com as coisas que ela fala sobre, tipo, tá, é uma música que atingiu recordes absurdos e tal, só que o sentimento que ela tinha por trás daquela escrita é uma coisa que é bem fácil de se identificar, assim, eu achei. Sim, com certeza. Eu acho que uma das coisas mais interessantes da Olivia Rodrigo como artista é exatamente a letra das músicas dela, sabe? Porque elas são muito boas, elas contam uma história, ela tem uma facilidade com essa escrita, sabe? E flui muito. E ajuda as pessoas a também se relacionarem com a música dela. Eu acho que as inspirações dela, como Phoebe Bridgers, Lorde, Taylor Swift, tem muita influência assim nela como artista também, para ela ter esse poder sobre as músicas dela, esse poder de escrita, né? O que é sempre deve ser aclamado em um artista, assim. E ela também conseguiu fazer esse álbum em tempo recorde, né? Porque ela tinha algumas músicas, assim, prontas, tipo Happier, é uma música mais antiga, como ela própria explica, né, no documentário. Ela já tinha escrito um tempinho antes essa música, mas a maioria, tipo, ela escreveu entre janeiro de 2021 e sei lá, até abril, por aí, quando ela estava finalizando o álbum. Então foi também bem impressionante. Eu achei muito interessante sobre o processo de escrita dela, quando ela fala de Enough for You, que ela estava se sentindo muito mal com ela mesma e num momento de autoestima muito baixa, e que ela escreveu toda aquela faixa olhando no espelho e tocando no espelho. Eu só fiquei pensando que, cara, deve ser um momento de reflexão muito grande, né? Tipo, sobre si mesma, sobre tudo que tu viveu. E eu acho que outra coisa interessante que ela fala no documentário é que a Olivia Rodrigo tem um som bem pop, né? Mas ela fala que ela tenta pegar uma autenticidade nas letras dela que vem do country. E tem umas especificidades nas letras que ela diz que se inspira muito da música country. E eu achei muito interessante ela falando isso, porque, enfim, não era uma coisa que eu esperava, sabe? Mas ao mesmo tempo tu sente muito isso nas letras dela. Tu escuta uma música dela, tu pode não saber nada sobre a Olivia Rodrigo, mas tu sabe que ela tá falando de alguma coisa sobre a qual ela passou, porque é tão específico e te pega de um jeito tão forte que ela não pode ter tirado aquilo do nada, sabe?
Sim, sim. E eu também, tu mencionando, né, a questão de ser um pop, mas eu também acho interessante como algumas músicas elas são voltadas para um estilo meio punk pop, sabe, dos anos 2000, que era muito famoso com Avril Lavigne, com a Gwen Stefani, sabe, que era um estilo muito em alta naquela época e que se perdeu um pouco no início de 2010, assim, decaiu, veio mais uma onda eletrônica e agora sim ele tá voltando e isso mostra basicamente nas canções de Brutal ou Good For You esse estilo assim retornando, o que é muito interessante também como ela propõe a volta desse estilo junto com outros artistas que também estão entrando nessa linha. Sim, total. E é muito interessante porque, assim, além do próprio, da vibe das músicas, né? Toda a estética do álbum dela tem muita influência dos anos 2000. A capa, todos os adesivos, aí, tipo, os vídeos de letra, por exemplo, tem toda uma vibe que lembra. Tipo, sei lá, Paramore, Avril Lavigne, e é muito, muito legal de ver, assim, porque ela foi uma pessoa que cresceu mais ou menos na nossa época, né? A gente já tem uma época, Mariel. E aí, enfim, é legal de ver uma pessoa traduzindo todas essas influências numa coisa que é nova. Eu fiquei bem, sei lá, me envolveu de um jeito diferente o álbum do Olivia Rodrigo. Eu nunca tinha sentido isso com outros álbuns. Sim, sim. Ai, eu já tenho uma época, nossa, eu não sei tu é mais nova que eu, mas já tenho uma época de velha. Mas enfim, eu também concordo com o que tu falou. E assim, o documentário em si, ele é um documentário que ele propõe essa coisa da road trip e tal. É normal os cantores fazerem essas coisas de explicarem um pouco mais sobre o significado, né, das letras das músicas e como foi a produção. Então eu achei bem legal que ela fez isso com o debut álbum dela. O documentário no início ele tem assim um pouco da infância dela e dessa questão de como ela começou a música. Talvez ele não explique muito quem é a Olivia Rodrigo. No início temos uma pequena apresentação sobre a vida dela e tal, mas ele não explica tanto quem ela é. É muito mais sobre o processo criativo dela na composição desse álbum. E acho que não tenho grandes críticas contra isso. Outros artistas também já fizeram coisas parecidas e lançaram até no Disney Plus. A Taylor Swift lançou um muito parecido. Mas acho que ficou faltando um pouco, talvez, saber um pouco mais sobre a história da Olivia Rodrigo mesmo. Eu acho que ela é nova, enfim, tem muito tempo para desvendar isso, sabe? Mas esse álbum é muito mais o processo criativo dela em Sour, partindo do como é que é, da desilusão amorosa que ela teve e que foi e eu acho que isso foi muito interessante e legal de ver no documentário sobre como ela fala assim do primeiro amor, da desilusão amorosa e de como as pessoas às vezes não levam isso a sério, sabe? Mas mostra toda a questão de, poxa, ela era uma guria super nova que sofreu muito com isso, também com a exposição da mídia em cima dela, né? Porque ela já era conhecida antes de lançar o álbum. Então eu achei isso muito interessante. Sim, exatamente. Passar por um primeiro coração partido já é uma coisa difícil. Aí tu imagina fazer isso sendo uma pessoa pública extremamente nova. Ela tinha o quê? 16, 17 anos nesse processo todo. E ela fala de. Eu fiquei muito impressionada porque eu realmente achei ela muito madura, sabe? Tipo, sei lá, ela tem. Ela é um pouquinho mais nova que eu. E ela tem um senso das coisas muito. Achei ela muito pé no chão, assim. E é bem como tu falou, Mariel. Esse documentário é bem mais sobre o processo criativo dela. E eu achei muito interessante, assim, o jeito que ela transforma todos os sentimentos dela em arte e como isso é quase terapêutico para ela. Tu vê que ela fala que à medida que ela foi escrevendo as músicas, ela foi percebendo coisas
E é bem significativo isso, porque no momento em que tu escreve sobre os teus sentimentos, eles se materializam de uma forma que tu só pensando eles e sentindo eles, tu não consegue decifrar. Eu acho isso bem curioso, assim. E eu gostei de ver ela falando sobre isso. Mas eu também senti falta de um pouco mais sobre a história dela, pessoa, sabe? Porque, enfim, ela atua desde que ela era muito nova, né? Ela fez mais de um seriado da Disney e alguns filmes, eu acho. E, enfim, tem os vídeos dela que aparecem nesse documentário. Ela é bem pequenininha, muito bonitinha, assim, achei bem fofo. Pois é, eu também, assim, senti que faltava um pouco mais sobre quem ela era, mas acho que a proposta foi, assim, conhecer mais quem é a Olivia Rodrigo pelo álbum, sabe? Então, e também o documentário ele é mais curto, eu acho que ele tinha outra vibe, talvez. Não sei o que vem pelo futuro, né? Eu acho que ela já tá com uma tour agendada, tem vários rumores de que ela vai vir para América Latina também fazer tour, então... Come to Brazil. Sim, então assim, tem muito... Acho que ela é uma cantora que vai ficar muito tempo assim nas paradas, pelo que ela oferece também. Não, isso com certeza. E eu acho bem interessante que quando ela surgiu, principalmente com o Driver's License, até para ela falar muito abertamente sobre quem são as influências dela, o pessoal ficava muito comparando ela, especialmente a Taylor Swift, né? Ah, é a nova Taylor Swift. E eu realmente acredito que a Olivia Rodrigo está no caminho de se tornar a Olivia Rodrigo e não a nova alguém, sabe? E isso é uma coisa bem, acho que difícil de se fazer. E eu acho que ela tá conseguindo, assim, porque apesar dela ter essa influência da Taylor Swift, por exemplo, no trabalho dela, tu consegue distinguir os trabalhos da Olivia Rodrigo e eles têm uma coisa que é só dela, sabe? E fazer isso no primeiro álbum já é algo bem difícil, eu imagino. Então, eu sou meio suspeita, eu gosto muito da Olivia Rodrigo, mas assim, acho que ela tem uma coisa especial como compositora e cantora e tudo. Então, sei lá. Eu não sei tu, Mariel, mas a minha performance favorita no álbum foi a de Favorite Crime. Não só porque essa é a minha música favorita do álbum, mas que eu achei muito bonito. Dava pra ver muito o sentimento dela numa versão mais lenta da música, assim. E uma coisa que me chamou a atenção sobre as performances no álbum é que todas elas tinham cenários muito bonitos e a fotografia durante a apresentação era muito bonita, assim, e, tipo, dava toda uma vibe pra música e cada performance tinha uma vibe diferente com a fotografia. Eu achei muito bem feito isso. Eu concordo contigo. Eu adoro a fotografia que a Olivia Rodrigo usa nos clipes dela também. Ela sempre resolve usar uma coisa assim mais câmera analógica, mais uma Kodak 35, que faz toda a diferença porque ela quer falar da arte dela, sabe? Para uma coisa, como a gente já comentou, um pouco mais puxada para os anos 90, 2000. Eu acho bem legal. E eu gostei muito da performance de Favorite Crime. É uma das músicas que eu acho que tem a melhor questão assim lírica, né, da escrita. É como se fosse um poema mesmo. Eu acho muito bonita essa música, a letra dela. E outra coisa que eu gostei também foi a versão de Jealousy, Jealousy, que nesse documentário ela fez uma versão completamente diferente, colocou um pop rock meio estilo Paramore, Avril Lavigne, que eu achei sensacional. E eu gostei quando ela pegou algumas músicas e ela trocou um pouco o estilo das músicas, assim. Em algumas ela não fez isso, mas eu acho que em Favorite Crime ela fez, em Jealousy, Jealousy ela fez, o que eu achei bem interessante. E assim, das músicas eu acho que todas são maravilhosas, cada uma tem o seu estilo, né? Eu achei bem legal quando ela comentou. Eu achei muito legal quando ela estava falando sobre a música Enough for You. Ela mencionou que ela estava com medo que ela fosse muito parecida com todas as outras.
eu acho isso importante de ser mencionado, porque tem muita gente que julga, né, álbuns, principalmente de mulheres, gurias mais novas, dizendo que eles são álbuns que só falam de uma coisa, que é amor, que é coração partido, que é não sei o quê. Como se os sentimentos de uma adolescente fossem invalidados, sabe? Sendo que tantos homens escrevem sobre as mesmas coisas e ninguém critica isso. E eu achei muito legal mencionar isso, que ela gostava da música, ela gostava da letra, gostava da melodia, mas ao mesmo tempo ela não queria que fosse pro álbum por, por um receio de achar que é a mesma coisa, sabe? Quando assim, as situações que a gente vive na vida, elas têm diferentes ângulos, né? Até para nós mesmos. Então, é válido a gente também colocar as diversas maneiras da gente ver o que está acontecendo, né? E foi válido ela colocar as diversas maneiras que ela se sentiu nesse relacionamento, que foi o ponto principal para escrever esse álbum inteiro. Então, isso também assim, ficou comigo depois de assistir o documentário, por parte dela, né, esse medo e, assim, essa crítica que eu tenho as pessoas que criticam a crítica que eu critico em relação a que os sentimentos de uma adolescente são invalidados, sabe? Por serem exagerados ou qualquer coisa do tipo. Nossa, sim. Nossa, eu concordo demais com isso que tu falou, Mariel. É bem isso. E, tipo assim, por exemplo, um cantor, eu particularmente adoro ele, mas ele sempre escreve sobre a mesma coisa. É o Ed Sheeran, sabe? E são letras que abordam diferentes aspectos de amor e relacionamentos, mas é sempre o mesmo tema. E aí a Olivia Rodrigo não pode fazer isso, cara. Eu fiquei pensando bastante sobre essa parte também. Outra parte que me pegou muito foi quando ela falou sobre em mais de uma música, ela disse que. Eu lembro dela falando isso sobre Deja Vu, que ela não queria publicar e que ela não achava que estava bom. E que todo mundo dizia pra ela que estava bom, mas ela sentia quase uma coisa meio síndrome da impostora, que aquilo não estava bem feito, que não era bom o suficiente. E eu achei até meio surreal de ver como uma mulher super talentosa e bem-sucedida, tipo a Olivia Rodrigo, tem esses sentimentos de não achar que a música dela tá boa o suficiente. Quando, na verdade, depois que a música estreou, ela foi um sucesso, foi um hit, virou trend no TikTok, sabe? A música foi muito boa e é uma das músicas mais elogiadas do álbum. E ela se sentia insegura sobre isso, sabe? Isso me chamou bastante a atenção também. Eu acho que é como a mídia retrata, assim, adolescentes e mulheres mais novas, sabe? E tentando demonizar elas ou simplesmente tirar palavras que ela nunca disse, sabe? E fazer grandes teorias. E até algo que ela critica no documentário, que as pessoas começaram a destilar ódio ou coisas do tipo que ela não apoiava. Então eu achei também bem legal da parte dela mencionar isso. Então, encerrando agora o nosso episódio, vale muito a pena assistir o documentário, especialmente se você gostou do álbum Sour. E se você nunca ouviu, é um jeito interessante de conhecer o trabalho da Olivia Rodrigo e já saber um pouco mais sobre o processo criativo dela e um pouco das inspirações que ela teve para esse debut que foi o Sour. Sim, é imperdível ver esse documentário também para você que gosta de música, que gosta de aprender um pouco mais sobre o processo criativo de um artista, principalmente de um artista tão jovem, né, que está aí para ganhar muitos Grammys. Nós esperamos muito que ela continue nesse caminho e estamos ansiosas para o que vem por aí. Talvez uma turnê no Brasil, uma turnê internacional, mais um álbum sendo Uma lançado. turnê do Brasil, tomara. Esperamos que sim. E esse foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia os nossos textos disponíveis no Medium.
A edição deste podcast foi feita por Mauro Gonçalves e ele foi roteirizado por Mafê e Mariela Org. A trilha sonora original foi feita por Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem.